O mercado de transferências mais uma vez esquentou do lado do Internacional e a gente tem informações importantíssimas para trazer nesse vídeo a partir de agora. A venda que foi anunciada nesta quarta-feira e quantos milhões o Inter receberá por ela. A possibilidade de um titular estar sendo vendido para outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Se trata do meia Maurício e a possibilidade de uma oferta do Grupo City pelo camisa 27 do Internacional. A gente também fala sobre o prazo que Everton Ribeiro deu e que pode colocá-lo no Beira-Rio em 2024. Atualização importante sobre Borré e o atacante que ainda está na pauta e interessa ao Internacional. Josef Martinez pode vestir a camisa colorada em 2024? Eu trago mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre as últimas do Inter no mercado de transferências porque tem informações importantíssimas sobre o Colorado, venda acontecendo e já anunciada, outra possibilidade de saída, empresário viajando para vender titular do Inter, as negociações e as procuras por Alário, Borré, Josef Martinez, Everton Ribeiro. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, bora começar falando aqui sobre uma venda que foi anunciada nesta quarta-feira à tarde e foi a venda de Johnny para o Real Betis da Espanha. O clube espanhol já anunciou a contratação do volante norte-americano de 22 anos, que chega com um contrato de 6 temporadas. Contrato longo do Johnny lá no Real Betis, vínculo até a temporada 2029 por lá. Lembrando, o Internacional estará lucrando 6 milhões de euros fixos de forma parcelada, ou seja, 30 milhões, contando encargos, impostos, que eu sempre cito e que é importante citar porque faz com que se valorize mais, que o valor seja maior. São 6 milhões de euros fixos, 30 milhões para mais de 30 milhões de reais e ainda 2 milhões de euros em gatilhos, em bonificações, se o Johnny ganha título, tantos jogos, tanto de minutagem, prêmio de melhor de competição, tudo isso entra nesses gatilhos, 2 milhões de euros, 10 milhões de reais. Então é um negócio de 6 milhões que pode chegar até 8 e a tendência é que chegue a 8 milhões de euros. A gente está falando aí de mais de 40 milhões de reais pelo Johnny, já anunciado então pelo Real Betis, tá certo? A outra situação que eu quero falar aqui para vocês repercutiu muito na tarde desta quarta-feira e é uma outra possibilidade de saída de um outro titular, outro jogador jovem assim como o Johnny, que é o meia de 22 anos, Maurício. A informação da ESPN de São Paulo é de que veio uma proposta oficial do Grupo City por meio do Bahia. Seria para ele ficar e seguir no futebol brasileiro, mas o Bahia quer administrar a sua SAF pelo Grupo City, que tem aí o Girona, tem outros clubes, o New York City na Major League Soccer, enfim, o próprio Manchester City. E que teria, na informação da ESPN, uma proposta de 12 milhões de euros, pouco mais de 60 milhões de reais pelo Maurício. E que nessa matéria, inclusive diria que o Inter diz nessa matéria, ou melhor dizendo, diz na matéria que o Inter ficaria com 8 milhões de euros pelos seus 60%. Esse é o detalhe e o grande erro dessa matéria. O Inter não tem 60% do Maurício. O Inter tem 50% do jogador. O Inter tem metade do Maurício nesse negócio e já recusou propostas desses mesmos 8 milhões de euros. O Inter recebeu uma proposta de 7 milhões de euros do Bragantino em 2022 e recusou pelos seus 50%. O Inter recebeu recentemente uma proposta do Charlotte FC da Major League Soccer nos Estados Unidos de 8 milhões de euros pelos seus 50% e recusou também, porque eu já trouxe aqui para vocês. Com a grana que entrou da Liga Forte, 109 milhões, metade dos 218 que ainda vai receber,
já entrou 109 milhões e tá entrando essa grana do Johnny. O Inter não tem mais esse desespero para vender o Maurício que tinha em determinado momento. O Inter não precisa mais cumprir com aqueles 135 milhões em venda de atletas que já teve que cumprir em outro momento, porque recebeu essa grana da Liga Forte e vai dar uma maquiada aí nesse valor. Basicamente é isso, uma maquiada, vai preencher ali com essa grana que tá entrando da Liga Forte nessa meta orçamentária. Então não tem desespero do Inter para vender o Maurício, muito menos para vender pro Bahia. Com todo respeito à história do Bahia, todo mundo sabe disso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu conversei com uma pessoa importante do futebol do Inter, que me garantiu que pro clube não teve nenhuma proposta do Grupo City, do Bahia ou de outro clube, a não ser as propostas que chegaram do Bragantino em 22 e a mais recente do Charlotte da Major League Soccer. Não chegou proposta pro Inter do Grupo City. E a direção, pelo que eu ouvi de uma pessoa importante do alto escalão do futebol do Inter, não pretende nem topar conversar com o Grupo City se for nesses moldes especulados, de 12 milhões pelo 100% e 8 milhões para uma parcela do Internacional. O Inter não pensa em negociar nesses valores. E eu já disse aqui para vocês, pelos 50% que o Inter tem do Maurício, o Inter pensa em lucrar pelo menos 10 milhões de euros por esse valor que tem do Maurício e quer segurar ainda essa venda para o ano de 2024, pelos moldes que eu citei, da grana entrando do Johnny, da grana da Liga Forte, o Inter vai tentar segurar o Maurício. Mas uma coisa é certa, André Curi, empresário do jogador, me confirmou a informação de que ele está em Salvador e que ele está conversando com o Grupo City sobre essa possibilidade. E já fica muito claro, né, gente? Tá tendo uma forçada do empresário do jogador para tentar conseguir um negócio para ele e um valor grande de uma possível venda em cima do Maurício. Avançando para falar sobre chegadas, sobre Everton Ribeiro, meia de 34 anos do Flamengo, que interessa ao Internacional para 2024. O Everton Ribeiro deu um prazo para o Flamengo para renovação de contrato. O Inter está interessado desde o mês de julho, eu já escuto esse nome no bastidor e venho trazendo aqui no canal para vocês, nos meus espaços na rádio da TV Bandeirantes sobre o Everton Ribeiro, de que, com o imbróglio envolvendo e o entrave da renovação dele com o Flamengo, ele está pedindo 2 anos de contrato e o Flamengo quer dar 1 ano para o jogador de 34 anos, o Inter e o Cruzeiro se demonstraram interessados no Everton Ribeiro. Só que o grande detalhe, o Everton Ribeiro ainda está priorizando uma renovação com o Flamengo. E ele deu uma resposta, inclusive, para a direção rubro-negra, que ele vai, na sexta-feira, ter uma definição. Tem que, na sexta-feira, ter uma definição. Vou renovar ou não vou renovar? Então, em 2 dias, o Everton Ribeiro deve definir o seu futuro. Não renovando com o Flamengo, Inter e Cruzeiro são os interessados. O Internacional gosta e muito do nome do Everton Ribeiro. Ele ganha cerca de 900 mil reais na carteira. 900 mil de salário, fora o custo que ele dá para o Flamengo, que passa um pouco do 1 milhão de reais. Bom, avançando, pessoal. Uma informação surgiu nas últimas horas lá nos Estados Unidos sobre Joseph Martinez, atacante de 30 anos venezuelano que recentemente rescindiu seu contrato com o Inter Miami. Esse jogador já foi alvo do Inter há pelo menos 1-2 janelas de transferências atrás. Esse nome já era debatido, falado, e o Inter até em determinado momento conversou com o staff do Joseph Martinez. A informação que veio dos Estados Unidos era de que o Inter estava se acertando com o jogador e com seu staff para a contratação do atleta venezuelano de 30 anos. Pelo que a gente conversou com pessoas do bastidor do Inter, o Inter garante que não só não tem negociações com o Joseph Martinez, como não tem interesse nesse jogador. Ele teve um problema, uma lesão bem séria no joelho recentemente, mas ainda assim, não é um alvo do Internacional na janela de transferências para a próxima temporada. O Inter segue com outros interesses no mercado. Por exemplo, o Borré. A informação das últimas horas, apesar do interesse ser o Borré, de ser o grande nome da direção, é de que o Inter vê o negócio como bem mais difícil e bem mais distante em relação ao colombiano de 28 anos que está emprestado pela Eintracht Frankfurt da Alemanha para o também da Alemanha Werder Bremen. O Inter já sabe que essa negociação está mais difícil até pela vontade do jogador de permanecer na Alemanha. O Inter fez uma oferta, 5 milhões de euros, 27 milhões de reais e mais 1 milhão de euros, 6 milhões de reais mais ou menos em luvas, então é 5 milhões fixos de euros, 27 milhões de reais, mais 1 milhão em luvas para o jogador, que geralmente são diluídas em tempo de contrato, um salário de 2 milhões e 800 mil euros por ano. 2 milhões e 800 mil euros, a gente está falando de 15 milhões de reais, um salário de mais de 1 milhão e meio por mês para o Borré, mas ainda assim, hoje o Inter enxerga como muito complexo o negócio e vai ficando distante essa possibilidade do Borré,
Tanto que, por isso, a gente escuta nos bastidores que o Inter, sim, mantém conversas por outro atacante do Eintracht Frankfurt da Alemanha, que é o Lucas Alario, argentino de 31 anos, que está voltando de lesão, deve ficar pronto para jogar em 2024, está em Buenos Aires para negociar o seu futuro, não está mais na Alemanha, e é um jogador que também interessa e tem conversas em andamento com o Internacional, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado aqui no canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.